Olá. Olha, a mensagem aqui é bem direta. Tá na hora de jogar o estabilizador no lixo. Nesta análise, a gente vai desvendar um dos maiores mitos da informática aqui no Brasil e mostrar o jeito certo de proteger aquele equipamento caro. Se um PC gamer ou uma TV de última geração fazem parte da sua vida, essa conversa aqui é fundamental. Vamos lá? Esse som, aposto que muita gente conhece bem, né? O famoso tec-tec do estabilizador. Por anos a gente foi levado a acreditar que esse barulhinho era o som da proteção em ação. Mas a verdade, olha, é bem mais chocante e pode estar, na verdade, diminuindo a vida útil dos seus aparelhos. E tá aí o nosso vilão da história, disfarçado de mocinho. Vamos entender de uma vez por todas por que o estabilizador que todo mundo confiava para proteger, na verdade está ativamente prejudicando os computadores. Essa crença no estabilizador vem lá de trás, de uma época em que as fontes de alimentação eram bem mais simples, mais sensíveis. As fontes de hoje, as chamadas fontes chaveadas, são infinitamente mais inteligentes e eficientes. Elas já corrigem sozinhas as variações de energia. Manter um estabilizador hoje em dia é tipo usar um mapa de papel com o Waze no bolso. É uma tecnologia ultrapassada que mais atrapalha do que ajuda. O estabilizador, na verdade, ataca a fonte do PC de 3 maneiras diferentes. A gente vai chamar aqui de as 3 agressões e pode acreditar, cada tec que ele dá é parte desse problema. A primeira agressão é um verdadeiro soco na fonte. Aquele tec é, na prática, um microcorte de energia. A fonte do PC tem uma proteção interna que precisa de mais ou menos 1 minuto para se rearmar depois de um corte. Só que o estabilizador devolve energia em milissegundos, pegando a proteção totalmente desprevenida. O resultado? Uma pancada de corrente de até 80 amperes entrando sem defesa nenhuma, estressando todos os componentes. A segunda agressão é ainda pior, se é que é possível. O estabilizador cria os próprios surtos de tensão que ele deveria combater. Isso acontece por um princípio da física chamado força contra-eletromotriz. Basicamente, quando a corrente é cortada no transformador do estabilizador, ele gera um pico de tensão violentíssimo. E adivinha o que o tec faz? Exatamente isso, a cada estalo. E qual o tamanho desse pico? Se prepare, pode chegar a 1000 volts. Isso mesmo, 1000 volts. É um surto de tensão criado pelo próprio aparelho que deveria proteger e ele manda isso direto para sua fonte. Cada estalo do estabilizador é como se fosse uma mini bomba eletromagnética detonando na entrada do PC. E a terceira agressão é a pura lentidão. Uma fonte de PC moderna corrige qualquer variação de tensão em cerca de 20 microsegundos. É quase instantâneo. O estabilizador, ele leva até 50.000 milissegundos para reagir. Ou seja, ele é mais de 2.500 vezes mais lento. Na prática, quando o estabilizador finalmente corrige a tensão, a fonte já fez o trabalho há muito tempo e ainda é forçada a trabalhar de novo para corrigir a correção inútil do estabilizador. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Um colega lá no fórum Adrenalin resumiu a situação de um jeito genial. Estabilizador é igual a zagueiro gordo. Chega sempre atrasado e quando vai ajudar o goleiro a levantar após ter tomado o gol, ainda pisa no saco do mesmo. É exatamente isso. Uma ajuda desastrada que só prejudica. Certo. Então, se o estabilizador é o grande vilão, qual é a proteção de verdade? Bom, a base, o alicerce de tudo começa com o aterramento. Sem ele, simplesmente nenhuma proteção contra surtos funciona direito. O aterramento é literalmente um caminho de fuga. Pensa nele como uma rota de escape segura. Ele cria um caminho de baixa resistência para que qualquer excesso de energia, tipo um surto de um raio, seja desviado direto para a Terra, em vez de passar pelos seus equipamentos ou, pior ainda, por uma pessoa. É basicamente isso aqui. Uma haste de cobre cravada no solo, conectada ao quadro de distribuição de energia. Essa é a conexão física que garante a segurança de toda a sua instalação. E, gente, isso não é opcional, tá? É um requisito da norma brasileira, a NBR 5410. Com a base do aterramento pronta, aí sim, é hora de apresentar o verdadeiro herói dessa história, o DPS, ou Dispositivo de Proteção contra Surtos. Ele faz o que o estabilizador prometia, só que do jeito certo e sem destruir nada no caminho. O DPS funciona como um segurança. Em condições normais, ele fica ali quietinho, sem fazer nada. Mas no instante em que ele detecta uma sobretensão, um surto, ele age na velocidade da luz, abre um desvio e joga toda essa energia perigosa para o aterramento, protegendo tudo que está na tomada. Ele não estabiliza, ele desvia o perigo. E a proteção de verdade é feita em camadas.
O DPS Classe 1 é a artilharia pesada que fica lá na entrada do prédio. O Classe 2, que é fundamental ter em casa, vai no quadro de luz protegendo todos os circuitos. E o Classe 3 é a proteção fina, o último guarda-costas, que fica bem na tomada do equipamento como aqueles bons filtros de linha que já vêm com DPS. E esse diagrama aqui mostra na prática por que o aterramento é tão crucial. Olha só como um DPS Classe 2 é instalado. Ele é conectado em paralelo com o circuito e a saída dele vai direto para a linha de proteção elétrica, o fio terra. Sem o aterramento, o DPS não tem para onde mandar o surto. Ele vira um enfeite caro no quadro de luz. Ok, entendemos a teoria, mas como é que se monta esse escudo de proteção na prática? Bom, aqui vai um guia bem simples e direto ao ponto. A primeira atitude, e a mais libertadora de todas, é desconectar o estabilizador e se livrar dele. A fonte moderna, que é bivolt automática, é muito mais competente para lidar com as pequenas flutuações da rede. O que ela não aguenta são os surtos, e para isso, a solução é completamente outra. Então, aqui está o plano de ação em 3 passos. Primeiro, verificar e, se não tiver, instalar um sistema de aterramento que funcione e que esteja de acordo com a norma. Segundo, chamar um eletricista qualificado para instalar um DPS Classe 2 no quadro de distribuição da casa. E terceiro, para os equipamentos mais sensíveis, como PC, monitor, videogame, usar um bom filtro de linha com proteção DPS Classe 3, como os da iClamper, por exemplo. Vamos ser sinceros, o custo de um bom computador, de uma TV, de um console, é bem alto. A proteção correta não é um gasto, é um investimento na durabilidade e na segurança desses aparelhos. Fazer do jeito certo custa muito, mas muito menos do que ter que comprar um equipamento novo que queimou por causa de um raio. E aí, essa análise ajudou a esclarecer as coisas? Qual outro mito ou tema de tecnologia a gente deveria detalhar aqui? Deixem as sugestões aí nos comentários. E claro, se este conteúdo foi útil, não esqueçam de seguir o nosso canal para mais análises como esta. Até a próxima!